Amém, glória a Deus. Amém. Amém, irmãos, eu estava falando com a minha esposa quando eu estava vindo para cá, eu não sou um pregador. Eu trago alguma palavra, mas eu não me considero um pregador. Eu tenho visto muitos homens de Deus subir aqui nesse púlpito e trazer grandes palavras para a igreja. E acho que você deveria prestar bastante atenção no que eles têm trazido para vocês, porque são palavras abençoadas. Domingo passado, qual foi a palavra de domingo passado? Alguém lembra aí? Sem ser o pregador? Hein? Muito bom, Tete. Estava na célula essa semana, né? Então, a gente tem a célula, e na célula a gente ali destrincha a pregação de domingo, né? Então, ela estava lá na célula essa semana, por isso que ela lembrou. Muito bom, parabéns. Foi exatamente sobre a oração domingo, foi pregado pelo diácono Felipe, nosso futuro pastor também, e foi uma palavra tremenda, né? Eu ouvi novamente a sua palavra, Felipe, ontem à noite, né? E realmente, acho que eu prestei mais atenção nela ontem à noite do que no domingo, porque realmente eu peguei cada coisa ali, foi tremenda a palavra que você trouxe, parabéns, quem te viu, quem te vê, meu irmão, eita, glória a Deus. Quando eu saio daqui, fico fora por um tempo e volto, encontro coisas maravilhosas aqui. Deus é bom, Deus é bom. Mas eu vou trazer a palavra que já estava no meu coração há muito tempo, e eu acho que ele copiou esse negócio, colou de mim um pouco desse negócio, mas está lá em Tiago capítulo 5, versículo 16. Não vou falar especificamente sobre oração, mas vou falar sobre outra coisa que está nesse texto de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Diz assim, abriu sua Bíblia aí? Você pode abrir sua Bíblia, hoje está fácil. Tiago é fácil porque fica depois de Gênesis, antes de Apocalipse, facinho de achar aí na sua Bíblia. Antes de Gênesis você acha Tiago, ou depois de Gênesis você acha Tiago, ou antes de Apocalipse um pouco, você vai achar bem fácil aí na sua Bíblia. Abra a sua Bíblia para você se encher aí da palavra de Deus. Diz assim, acharam? Achou, Cristiane? Amém? Então tá bom. Diz assim, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Meus irmãos, quando eu era criança, né, e aí olhando o que os irmãos da Igreja Católica fazem lá, não se escandalize se eu falar irmãos da Igreja Católica, porque eu creio que eu encontrarei muitos católicos lá no céu. E são cristãos e Jesus morreu por eles também. Mas quando eu vi ali aquela questão da confissão, né, do cara sentado, nunca participei, nunca fiz aquilo, nem sei exatamente como é aquilo ali, não conheço bem exatamente como é ali, porque eu era criança quando eu deixei de ser católico. Mas quando eu via, por exemplo, alguém sentado ali naquela casa, confessionário que chama, né? E alguém sentado ali, confessando para o padre, e ele fazendo algo ali, perdoando os pecados, né? O que eu entendo que quem pode perdoar pecados é o Senhor. Mas a confissão do pecado que se faz ali, uma parte daquilo ali tem um ensinamento bíblico muito forte que traz aqui exatamente em Tiago, capítulo 16. Quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, não é para sermos perdoados, mas para sermos curados. A confissão de pecados uns aos outros traz cura para a nossa alma. Quando você confessa os teus pecados, você está possibilitando que Deus traga sobre você cura e transformação, restauração, mudança de hábito, mudança de vida, mudança de transformação. Quem está na mídia aí, eu queria que colocasse ali um quadro
chamado Janela de Johari, que é uma metodologia, uma ferramenta criada na década de 50. Já está ali? Alguém me fala? Quando tiver ali, você me fala. A janela, vai lá, o Adamo Júnior. Quando tiver, você me dá um toque, Cristiane. Janela de Johari, que é uma ferramenta utilizada por grandes empresas, grandes corporações. Ela foi criada em 1950, aproximadamente, por 2 homens, e Johari exatamente são as iniciais do nome desses caras. Tá? E é uma ferramenta utilizada para dar feedback, para dar retorno para as pessoas nos seus ambientes de trabalho. Só que eu fazendo isso daí, acho que uns 5 anos atrás, Deus me deu uma estratégia para me poder aprender um pouco sobre isso daí, um pouquinho, e começar a me analisar, né? Começar a olhar para mim mesmo e começar a poder entender de mim quem eu sou, o que eu tenho feito e como eu tenho agido durante a minha vida em relação a mim, ao Senhor e às pessoas que estão do meu lado. Já apareceu lá? Está apanhando aí? Apareceu agora? Não está bom. Eu entreguei para ele antes do almoço para ele testar. Apareceu. Então está bom. A princípio você pode ter alguma dificuldade para poder entender, mas à medida que a gente for falando aqui, a gente vai ajudando e nós vamos compreender, né? Eu não sei se alguém aqui em algum lugar no trabalho assim já teve a oportunidade de ver isso daí, mas é uma ferramenta simples de se entender, mas muito difícil de se aplicar no nosso dia a dia, né? E hoje eu falei para minha esposa que eu ia usar muito ela no exemplo aqui da minha pregação, e ela falou assim: você não vai me expor, né? Não, claro que eu não vou te expor, você é uma mulher maravilhosa, tem sido usado por Deus durante toda a minha vida para me ensinar muitas coisas, né? Por que eu vou te expor? Se eu vou te expor, eu vou expor os seus lados bons, né? As suas qualidades, as suas coisas bacanas que a gente tem vivido no nosso casamento, né? Mas a minha esposa tem sido a principal pessoa que tem apontado as dificuldades que eu tenho na minha vida, né? Eu durmo com ela, vivo com ela 24 horas por dia, acordo com ela, e ela conhece muito bem, talvez mais do que eu, e sempre mais do que outra esposa, ou teu marido vai conhecer você mais do que você mesmo, né? E acho que essa é a grande questão que nós precisamos falar aqui nessa noite, né? A pessoa que mais te conhece é você mesmo. Você acha muitas vezes que você se conhece, mas você não se conhece. Eu não me conheço completamente quem eu sou, como eu estou, né? E a Bíblia fala que a Bíblia é como o espelho. Quando você lê a palavra de Deus, você está ali, a palavra de Deus vem trazendo revelação ao seu coração, né? Mas eu quero, antes de entrar muito ali, vai olhando aquilo ali, vai tentando entender ali, para a gente poder depois conversar. E você pode aplicar isso na sua vida, na vida de pessoas que você tem ajudado a aconselhar, a discipular, na vida de sua família, lá no teu ambiente de trabalho, com as pessoas que você trabalha. É um negócio muito legal. E você vai poder entender um pouquinho dessa questão aí, como eu tenho aprendido também. E eu vou tomar uma água, tá boa. Mas, irmãos, a maior dificuldade do ser humano é o autorreconhecimento, é conhecer realmente quem ele é, né? E entender que muitas vezes nós somos pessoas que temos grandes dificuldades dentro de nós, né? E grandes desafios a serem rompidos e grandes coisas a serem transformadas dentro de nós mesmos, né? É difícil nós reconhecermos que nós somos muitas vezes pessoas difíceis, né? Pessoas complicadas, pessoas que precisam ser transformadas, e a maioria das pessoas é assim, não são poucas as pessoas, a maioria das pessoas é assim. Eu vou te dar o primeiro exemplo na Bíblia, que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 12, da dificuldade do homem de
de se reconhecer, de olhar para ele e falar assim: eu estou errado, eu preciso de mudança, eu preciso de transformação, né? E quando eu vejo alguém que diante de um erro, ele consegue olhar assim: eu errei aqui nessa situação. Quando você para de jogar a culpa e a responsabilidade sobre alguém, mas olha para você mesmo e fala: eu errei nessa situação, que eu sou culpado disso, me perdoe por isso. Olha, é algo realmente tremendo. E lá em Gênesis capítulo 3, Deus tinha acabado de criar todas as coisas e falou para Adão, para Eva: olha, aqui no jardim eu vou colocar várias árvores para vocês, para servir de alimento para vocês comerem. E no meio do jardim vai ter lá a árvore do bem e do mal, e você não pode comer, vocês não podem comer dessa árvore. O dia que vocês comerem, vocês certamente, certamente morrerão. O dia que vocês comerem dessa árvore, certamente morrerão. E um dia Adão, né, aparentemente deixou Eva andar sozinha, estava de um lado, não cuidou da parte que ele devia, deixou a Eva lá, e a serpente, muito sagaz, chegou para Eva e conduziu Eva a comer aquela fruta. Depois Eva vai e oferece para Adão. Se era fruta ou não, e que fruto que era, não vou nem entrar na discussão aqui nessa noite, tá? Não é a questão é, alguém errou em relação ao que Deus tinha orientado. Fala: não coma, o dia que comer vocês certamente morrerão. A serpente falou com Eva papou a fruta e depois entregou ainda para que Adão pudesse usar a fruta. Na viração do dia, Deus queria sempre estar com o homem. Deus ali andando pelo jardim: cadê você, Eva? Cadê você, Adão? E Deus pergunta para Adão: Adão, o que fizeste? O que fizeste, Adão? Aí Adão responde para Deus assim: a mulher que tu me destes por companheira, ela me deu a árvore e comi. Aí naquele momento ele fala assim: o que você fez, Adão? O que Deus queria ouvir de Adão naquele momento? O que Deus queria ouvir de Adão naquele momento? Será que se Adão tivesse falado: Senhor, eu errei diante do teu mandamento, eu te peço perdão pela minha atitude, porque eu não guardei a tua palavra no meu coração. Mas ele faz duas acusações. A primeira, ele faz uma acusação contra Deus: a mulher que me deste por companheira. Ele colocou a culpa em Deus. Deus, o Senhor me deu a mulher que o Senhor me deu como companheira. A mulher que o Senhor me deu por companheira me deu essa fruta. Ele faz duas acusações simultaneamente. Primeiro, ele coloca a culpa em Deus por ter dado uma mulher para ele como companheira, e essa mulher deu para ele fez ele cometer um pecado que ele não deveria ter cometido. Ao invés dele chegar e talvez: Senhor, me perdoa pela minha falta de atenção, por não ter guardado a palavra no meu coração, por ter pecado contra o Senhor. Mas ele virou aquela questão e colocou a culpa em outro. Aí passa para Eva: o que você fez? Não, a serpente me enganou. Então, irmãos, é uma facilidade muito grande que nós temos diante de problemas e circunstâncias que nós vivemos na vida, colocar a culpa e a responsabilidade sobre outra pessoa. Nós sempre colocamos a culpa e a responsabilidade sobre outras pessoas. Tá? Essa pregação, essa palavra está dentro de mim já há muito tempo. Há anos ela tem me confrontado. E quando eu olho para mim, né, diante, por exemplo, do meu casamento, eu olho para mim e vejo o quanto que eu preciso de mudanças na minha vida e quanto que eu preciso de transformação, porque na maioria das vezes eu olho para as pessoas que estão do meu lado e acho que elas sempre têm culpa, sempre têm
eu não tenho culpa de nada, ela sempre tem a culpa sobre aquilo que acontece entre nós. Ela não quer fazer isso, ela não quer lavar as minhas meias, ela não quer cozinhar para mim, ela me desrespeita na frente dos meus amigos, ela não faz comida para mim, ela não faz isso, ela não faz assado, tal. E o Felipe simplesmente olha para mim e fala assim: cara, você precisa ser mais grato pelas pequenas coisas que ela faz para você. Você precisa ser amado, porque você é um cara grosso e você não está vendo quão grosso você tem sido com ela. E Felipe começa a trazer coisas para mim que acho que eu sou o dono de toda a razão, né? Então, essa matriz que está ali, ou essa janela de Johari, mostra exatamente que muitas vezes nós somos pessoas e não nos permitimos conhecermos a nós mesmos, mas precisamos que outras pessoas que estão fora da gente precisam nos ajudar a olhar para nós e corrigirmos, né? E isso é algo que está aqui imbuído em Tiago capítulo 5, né? Confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Quando você encontra alguém que você tem confiança, e aí discipulado é um negócio muito complicado, porque se eu conto para o Felipe os meus pecados, vem cá Felipe, eu quero aqui sentar com você, meu irmão, eu preciso contar algumas coisas para você, eu preciso confessar os meus pecados para você, que precisa me ajudar aqui, e Felipe precisa ouvir aquilo ali, precisa guardar aquilo ali em segredo, né? Que eu já vi também gente confessar pecados para o irmão, e o irmão depois contou para a igreja inteira, né? Então, isso é extremamente complicado, né? Por que eu estou trazendo aqui nessa noite essa questão, e eu vou chegar mais fundo daqui a pouquinho? Por que nós estamos fazendo isso aqui nessa noite? Porque isso é uma grande bênção, meu irmão, quando você pode sentar com alguém e trazer, sabe, abrir o seu coração com essa pessoa e conversar, e ele poder olhar para alguns ângulos diferentes do que você está olhando e poder te ajudar. Você sabe por quê? Porque nem sempre você se conhece totalmente, você precisa de alguém. Então, muitas vezes aqui no meu relacionamento conjugal com a minha esposa, muitas vezes eu faço coisas que eu não percebo, mas ela está percebendo, né? E você acha que o casamento está azedando por culpa dela, mas a culpa é sua, varão. E o contrário, você acha que o seu marido, né, é o cara que só faz coisa ruim, mas na verdade é você que está fazendo um monte de coisa que você não está preservando o seu casamento, ou o seu relacionamento, ou mesmo no trabalho. No trabalho isso é muito comum, né? Não, o chefe está me perseguindo. Quantas pessoas que eu já vi, o diabo está me perseguindo no trabalho, meu chefe está me perseguindo no trabalho. Aí você vai olhar, o cara é um morcegão, o cara chega atrasado, não faz o trabalho direito. Quando o chefe chama a atenção dele, ele acha que o chefe que está errado, ele sempre coloca a culpa nos outros, ele nunca é capaz de sentar e fazer uma análise: onde eu estou errando? Onde eu estou errando e onde eu posso corrigir a minha vida? Está me entendendo? Então, uma pessoa mais madura sempre vai poder te ajudar. Às vezes um psicólogo vai poder te ajudar. Às vezes um pastor vai poder te ajudar. Mas você tem que abrir o coração e confessar, para ser curado. Não se fechar, entendeu? Não se colocar debaixo de uma armadura e que ninguém consegue penetrar, ninguém consegue te ajudar, meu irmão. A gente precisa a cada dia ser mudado. Sabe, quando eu era criança, com 5 anos de idade, 6 anos de idade, eu via meu pai ali, bebia pra caramba, e depois no chão da sala ali, recebia demônios, e a nossa vida fomos crescendo, né? Depois, com o tempo, meu pai e minha mãe se separaram, nós fomos lançados para ser cuidados pelos avós, depois fomos lançados para ser cuidados por madrasta. Eu adquiri na nossa vida uma série de dores, e essas dores trouxeram sobre a minha vida um caráter e um temperamento que até hoje eu luto para poder transformar algumas coisas. Às vezes eu me acho um cara duro, mas duro demais. Eu não tolero erro, eu não tolero coisa mal feita, eu não tolero pessoa preguiçosa, eu não tolero um monte de coisa. Eu sou duro com as pessoas, eu sou duro com as pessoas no meu trabalho,
né? Mas muitas vezes eu tive que chamar uma pessoa que trabalhava comigo, né? Um subordinado para mim, senta aqui. Aí sentava, olha, eu quero te pedir perdão, porque aquele dia eu fui duro com você, aquele dia eu chamei sua atenção, eu te maltratei, e eu quero te pedir perdão por aquilo ali. Eu era chefe dele, eu nunca vi chefe pedir perdão para funcionário, mas eu chamei algumas vezes, vem cá, senta aqui, né? Teve um dia que eu fiz uma moça chorar no meu trabalho, fui duro com a armadura, ela começou a chorar, aí eu cocei a cabeça, fui embora, fui para casa, ela estava errada, ela não respeitou a minha autoridade. Pedi para ela fazer uma coisa, ela não quis fazer, mas eu fui tão duro com ela, eu fiz ela chorar, no dia seguinte eu chamei ela para dentro da sala, vem cá, senta aí. Ela com aquele bico assim, parecia um elefante, senta aí, senta do meu lado aí, eu quero te pedir perdão, o que eu fiz com você estava errado, o que eu fiz com você não estava errado, eu não deveria ter feito aquilo para você, me perdoe por isso, por favor, me perdoe por isso. E eu, no momento nenhum, eu falei do erro dela, falei do meu erro. Eu falei do meu erro, me perdoe pela forma como eu te tratei. Eu acho que ela me perdoou, ela ficou quieta até o final, eu acho que ela me perdoou depois, porque ela ficou minha amiga. Foram várias pessoas, duro, cara duro, de coração duro, que não tolera erro, não tolera as coisas mal feitas, não tolera um monte de coisa, mas isso são as dores que eu vivi lá na minha infância, as dificuldades, o quanto eu tive que ser duro para poder dar a volta por cima, mas isso gerou cascas em mim, e hoje eu preciso tratar dessa casca. Com 55 anos de idade, esse mês de agosto estou fazendo 39 anos, convertido aqui nessa igreja, lá no Monte Castelo, lá no ano de 86, quando eu fui resgatado por uma família que me amou como filho, e que hoje estou aqui graças a esses irmãos, mas aqui dessa igreja congregacional. Depois nós viemos para cá, alguns poucos anos depois, né? Fui salvo, fui transformado pelo poder de Deus, mas até hoje, o fato de eu estar aqui não me diz, o fato de eu estar aqui por 39 anos não me diz que eu sou uma pessoa que não preciso até hoje fazer mudança dentro da minha vida, dentro do meu coração. Todo dia eu olho para mim, olho algo dentro de mim que precisa ser mudado, que precisa ser transformado. Entendeu? Se você olha para o Felipe, né, vou te usar também, meu irmão. Se você olha para o Felipe, o cara está sempre rindo, não é verdade? Ele sabe disso. Ele sabe que ele está sempre rindo, né? Todo mundo vê ele como um cara que está sempre rindo. Então, ele é o cara que ele sabe que ele está sempre rindo e que todo mundo sabe. Então, eu sou o cara que gosta de trabalhar. Então, eu sei que eu gosto de trabalhar, eu gosto de cozinhar e cozinho bem pra caramba. Entendeu? Hoje a Cristiane forçou eu cozinhar para mim mesmo, Dia dos Pais. Entendeu? Ela queria cozinhar, eu falei, não vai cozinhar não, eu vou cozinhar, porque se você cozinhar, vai estragar meu Dia dos Pais, então eu vou cozinhar. Entendeu? Mas estou brincando. Mas eu cozinhei, foi muito bom, uma feijoada maravilhosa. A melhor feijoada que eu já comi na minha vida. Estou brincando, irmãos, é só brincadeira. Mas assim, eu sei que cozinhar, e as pessoas que estão perto de mim sabem que eu sei cozinhar bem, eu gosto, né? Então, todo mundo sabe que eu sei cozinhar, e eu sei que eu sei cozinhar, mas tem coisas que as pessoas sabem de mim, a respeito de mim, e eu mesmo não sei. E há coisas também, irmãos, que estão dentro de mim, eu não sei, e ninguém que está perto de mim sabe também, que é o eu desconhecido. E a coisa também que está dentro do seu coração, só você sabe, aquele pecadinho escondido ali, ninguém sabe, daquele pecado que está escondido dentro de você, ninguém sabe, aquelas coisas ali, aqueles desejos, né? Aqueles desejos ocultos, masculinos, né? Aquela raiva que você tem de uma pessoa, da vontade, se eu pudesse, eu botava um veneno num copo de suco dela,
detesto aquela pessoa, detesto aquele cara, né? Aquela inveja que você tem de uma pessoa que tá indo bem, e você não conta isso para ninguém, mas você não se sente bem com aquilo ali, na verdade, porque você sabe que você é um homem, você é uma mulher de Deus, e você não se sente bem naquele pecado, aquele eu que só você conhece e mais ninguém conhece, né? Você não contou aquilo para ninguém, né? Talvez seja o caso de você sentar, né, e contar para alguém. Um dia tinha um pecado que estava me confrontando dentro de mim. Sabe como é que eu me curei daquilo ali? Eu sentei na frente de um pastor com muita vergonha. Eu falei para ele: olha, eu tenho pensado muito assim assado a respeito disso daí. E ele falou para mim assim: olha, parabéns por você ter aberto teu coração. Agora você é um homem melhor ainda. Ele falou assim para mim, né? Achei que esse cara vai me escrachar. Como é que você faz isso? Como é que você pensa dessa maneira? Como é que você faz isso assim assado? Mas ele falou assim: olha, parabéns por ter aberto o seu coração. Agora eu te conheço como um homem de Deus, mais do que você era para mim, né? Aquilo ali trouxe cura para dentro de mim, né? Fui sarado. Eu fui sarado. Sabe, a gente precisa aprender a se conhecer melhor, dar oportunidade de, quando alguém ficar triste com você, você avaliar: será que eu estou errado diante dessa situação? Será que eu não estou carregando um erro dentro de mim, imputando esse erro na vida de outras pessoas? Eu estou escutando o feedback de outras pessoas? Estou dando oportunidade para que outras pessoas possam me avaliar e eu realmente entender se eu preciso de mudanças? Não é verdade? Não seja como Adão, né? Diante dos erros que acontecem, jogar o erro sobre outras pessoas, né? Imputar o erro a outras pessoas, ao invés de tomar o seu erro, né? O reconhecimento do seu próprio erro. E existe uma questão também, meu querido, que é aquele eu que você não se conhece. As pessoas que estão perto de você não conhecem, mas que Deus conhece. Características do seu ser, dificuldades que você tem, ou mesmo virtudes que há dentro de você que você nem sabe e que nem a pessoa que está perto de você sabe, mas que Deus sabe, mas que Deus te conhece. O salmista Davi fala assim: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu sabes do meu assentar e do meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas-me no meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, Senhor, tu conheces. Deus te conhece 100% de todo o seu ser, de coisas reveladas e de coisas não reveladas. E eu aqui não quero falar apenas de erros, de pecados, né? Porque aquele erro que eu falei que você conhece, aquela coisa que está dentro de você que você conhece, mas que alguém não te conhece, Deus conhece. Mas agora eu estou falando de uma característica que você não conhece e que a sua esposa não conhece, mas que Deus conhece, né? Deus conhece as suas dores, Deus conhece como você foi criado, Deus conhece como foi a sua vida, por que você é assim, o que gerou em você esse tipo de temperamento, esse tipo de caráter, essa pessoa difícil que muitas vezes você é, né? Essa pessoa que muitas vezes não consegue render. Deus conhece, e Deus sabe que você pode ser uma pessoa muito melhor, sabe, irmão? Mas para que você possa alcançar o melhor de Deus, naquilo que Ele conhece sobre você, que você não conhece, você precisa ser melhor naquilo que você pode ser melhor nas outras 3 áreas, né? Nós temos 4 áreas ali. Há uma área que você não conhece e que a pessoa que está do seu lado não te conhece, mas Deus conhece. Mas para você alcançar o melhor de Deus, você precisa ser uma pessoa melhor todos os dias.
A maior dificuldade de um homem é ter a capacidade de se auto-reconhecer e permitir ser tratado, lapidado e transformado. Você vai ser tratado, lapidado, transformado, se você deixar, se você permitir que o Senhor faça isso. E muitas vezes nós vamos precisar de fato de um próximo, de alguém que esteja do nosso lado, que é o discipulado, né, para tentar nos ajudar nessa questão. Mesmo que sejais alcançado pela graça, eu não duvido, meu irmão, muitas vezes alguma pessoa complicada dentro da igreja, eu conheço um monte de gente complicada, eu conheço um monte de gente difícil de tratar, um monte de gente que não dá nem para trabalhar junto, né? Um monte de gente que muitas vezes é até deixado pela igreja assim de lado, porque ninguém suporta. Tem gente que ninguém suporta, está dentro da igreja e não suporta, mas eu não posso levantar a hipótese que aquela pessoa não seja salva, porque a salvação, ela é algo que vem sobre nós de forma imerecida. A salvação veio pela graça. Você pode olhar para mim e olhar para mim um homem cheio de defeitos, cheio de dificuldade. Você pode olhar para o Felipe, que não é o caso, ele é uma bênção, uma inspiração para cada um de nós, mas você pode olhar para ele e ver um cara cheio de defeitos, cheio de falhas, cheio de erros, mas se ele deu o coração dele para o Senhor, ele está salvo, e não é o que ele faz, o que ele deixa de fazer que vai levar ele para a salvação, mas é o sangue de Cristo que vai levar ele para a glória, para a vida eterna. Sabe, é o que nos leva para a eternidade, é o sangue de Jesus, né? Muitas vezes eu oro muito aqui, eu falo muito sobre dízimos e ofertas. Tem muita gente dentro da igreja que não é dizimista, que não é ofertante, não conseguiu enxergar o objetivo disso, né? É salvo, não é o dízimo e a oferta que nos leva para o céu, né? E não é problema meu se ele faz ou não faz, é problema dele com Deus, né? Não é verdade? Então, não estou falando aqui de salvação, irmãos, eu estou falando aqui da capacidade de você ser transformado, de você ser lapidado, né? Quando você deixa ser lapidado, é como pegasse um diamante bruto na natureza e ele não tem valor nenhum, ele está sujo com outros tipos de rocha, ele vai sendo limpado, ele vai sendo transformado em âmago, daqui a pouco ele está reluzindo perfeitamente à luz. E quando você produz a luz perfeita de Cristo, você alcança o coração de outras pessoas. Muitas vezes você está dentro da igreja por anos e anos e anos, você não ganhou uma alma para Jesus, você não ganhou ninguém, você não consegue atrair ninguém para perto de você. Sabe por quê? Porque você é salvo, mas você não deixa ser lapidado pelo Espírito de Deus, deixa ser transformado. Porque quando você é transformado, quando você é cheio do poder de Deus, você começa a atrair, você começa a ser a luz de alguém lapidado pelo Espírito de Deus, você começa a atrair as pessoas para perto de você. É isso que você precisa entender. Então você tem que tentar entender: quem sou eu, o que eu estou fazendo? Será que tudo que eu sei sobre mim já foi revelado? Será que tudo que eu sei sobre mim precisa ser tratado? Esse é um processo. Nos meus 55 anos eu ainda preciso ser tratado por muitas áreas da minha vida, mas só eu sei o quantas áreas da minha vida que eu preciso ser transformado. Quando eu começo a orar na presença de Deus: Senhor, tira isso de mim, me ensina a ser um homem mais manso, me ensina a ser um homem mais transformado pelo teu poder, me ensina a ser um homem que consegue atrair as pessoas, seja lá onde eu estiver. Me ensina a ser um homem melhor. E quando você passa a ser um homem ou uma mulher melhor, você começa a atrair as pessoas para perto de você. E se as pessoas trazem perto de você, elas vão enxergar o Cristo que há dentro de você, elas vão querer o Cristo sobre a vida delas. Sabe, irmãos, nós estamos aí implementando célula. Em determinado momento, no ano de 2010, nós fomos trabalhar. Fui trabalhar em Fortaleza, levei minha família lá, eu conheci a Igreja da Paz. Os homens têm, sabe, um trabalho tremendo, uma igreja nova, um trabalho tremendo. Em Santarém eles têm 60 mil membros na igreja, trabalham com células, 7 mil células na igreja de Santarém. Eu estava lá em Fortaleza, comecei a viver aquilo ali, nos meus 3 anos que eu fiquei lá, comecei a vim para Volta Redonda debaixo do comando deles, e comecei a viver aquilo ali, comecei a cuidar de célula, colocar célula na minha casa. Falei: eu quero ser um pastor de célula.
Não quero ser um pastor dentro da igreja nominal, isso nada me interessa, eu não vou levar título não vai me dar poder, não vai me fazer ter grandeza nessa terra. O que eu vou levar dessa terra são as pessoas que vão comigo para a eternidade. Então nós estamos tentando implantar aqui, depois de 17 anos ficar lá, eu voltei para cá. Não é uma igreja que eu sempre amei, igreja congregacional, nasci na congregacional e gostaria de morrer na congregacional, se o Senhor permitir. Porque eu amo esse lugar, eu amo o pastor Wilson, o homem que me tirou, raspou as minhas caracas, tirou os meus carrapatos e me ensinou a ser um homem de Deus. Eu vou honrar ele. De vez em quando eu dou uns pega nele aí, porque perturba a cabeça dele, mas eu amo ele, cara, meu pai na fé. Entendeu? Então, estou tentando trazer esse negócio para cá. Nós já temos várias células, pelo menos uma meia dúzia. Agora, o que você está fazendo aí sentado nesse banco aí, além de assistir culto dos domingos? Quantas pessoas você já levou para Cristo? Quantas pessoas você tem cuidado no seu dia a dia? Quantas pessoas você tem sido responsável em fazer um discipulado, em fazer um aconselhamento, sabe, em ajudar ela? Porque não sei, Felipe pode ser o cara, vou te usar, só para te usar, só para exemplo, não gosto disso. Senão o Cristiano depois me dá um pega lá em casa, se eu só usar só ela. Eu vou falar que o Felipe é um cara preguiçoso, né? Um cara que não gosta de trabalhar, não gosta de... Só fica na aba da Laís, não é o caso. Só fica na aba Laís, não lava um prato, não lava um copo, não cuida dos filhos, não ajuda os filhos a fazer o dever. Não é aquele marido displicente. E a Laís está aqui não, né? Está com as crianças, eu podia estar ouvindo aqui, né? De repente alguma coisa serve, né? Serve nada, serve não. Amém. Eu não conheço eles na casa deles, não. Eu estou só dando exemplo aqui. Mas o Felipe, aí a Laís começa a reclamar do Felipe, vou me separar do Felipe. E o Felipe, essa mulher quer exigir demais de mim, essa mulher. Aí eu do lado aqui, eu consigo olhar, falei assim, cara, na verdade quem está pisando na bola aí mesmo é o Felipe. Vai perder a família porque ele é um cara displicente, está deixando... Aí eu chego lá, vem cá, meu irmão, vamos sentar aqui, vamos conversar. O que a palavra de Deus diz sobre ser um bom marido, ser um homem responsável, cabeça da casa, né? O cara que dirige o seu lar. Vamos ver aqui que se não é a tua esposa aqui que está com toda a razão, vem cá, vamos orar. Ele não consegue enxergar, aí você começa a orar com ele. Daqui a pouco Deus vai abrindo a mente, o coração dele, e ele começa a melhorar, e ele começa a ser um homem. Aí você vai, e ele aí está melhorando. Nossa, o que está acontecendo, cara? Está sendo extremamente abençoado, transformado, né? E vale para a mulher também a mesma coisa, né? Então muitas vezes, meu irmão, Deus quer te usar nesse propósito de ajudar outras pessoas. Às vezes, né, às vezes o Márcio está sentado lá atrás, o presbítero Márcio, camarada que vai nos hospitais, ora ali pelos enfermos, ali gente é transformada, e de repente as pessoas que ele ganhava vai chegar aqui na igreja, vamos fazer um trabalho de parceria, né? Às vezes ele é o cara bom de fazer isso, de ir lá no hospital e de orar, e de Deus trazer a cura através dele, e vai chegar as pessoas para cá, e vão chegar a gente aqui, e você vai ajudar ele a pastorear aquelas pessoas. Sabe, dentro da igreja a gente tem que parar com esse negócio de partido, né? Eu só faço essa área aqui, ninguém se mete aqui. Eu só faço essa outra área aqui, ninguém se mete comigo. A gente precisa entender que nós somos um corpo só, né? Aqui, tem 5 dedos, irmãos. Quando queriam tirar a força de um soldado, sabe o que eles faziam? Eles capturavam um soldado e arrancavam o dedão dele. Você já tentou pegar uma espada, alguma coisa, só com os 4 dedos? Entendeu? Cada um de nós temos aqui uma função, um dedinho, esse outro aqui que eu não sei o nome, esse aqui é um indicador, né, que indica,
Isso aqui, sei lá o nome, isso aqui é o dedão. Somos a igreja, somos nós. Sabe, eu quero contar um testemunho. Sabe para onde eu fui? Fui lá para o Projeto Vida. Fui lá para o Projeto Vida, cheguei lá para um igrejão bonito pra caramba, cheio de luz, um som maravilhoso, 2.000 cadeiras, que um monte de gente sentada, assim, olhei, eu falei, é aqui. Eu cheguei todo empolgado lá, vou ficar aqui, igreja grande, eu gosto de igreja grande, eu gosto de igreja grande. Cheguei lá, aquela igrejona grande. Não passou 5 minutos, Deus falou para mim, aqui não é o seu lugar não. Deus falou lá dentro de mim, aqui não é o seu lugar não. Aqui não é seu lugar, não. Foi a segunda vez, aqui não é seu lugar, não. Foi a terceira vez, aqui também não é seu lugar, não. Fiquei um ano insistindo, aqui não é seu lugar, não. Aí eu realmente, quando eu vim para cá, meu irmão, o coração explodiu de alegria, de poder voltar para cá, de estar aqui. E assim, acho que a gente deve estar uns 40, 50 pessoas aqui hoje. Um dia desse eu voltei lá para ir num batismo. Aí Senhor, por que estão tanta gente aqui, 2.000 pessoas aqui, a gente lá, aqui um monte de gente, por que a gente não consegue crescer? Por quê? Aí Deus mais uma vez falou para mim, você sabe qual a diferença daqui e lá? Sabe qual a diferença daqui e lá? A diferença é que tem mais gente, mas a mesma presença minha que está aqui, está lá também. Rapaz, aquilo ali falou tão profundo no meu coração. Eu falei, obrigado, Senhor, eu entendo a Tua palavra. Eu entendo o que o Senhor está querendo me dizer. Muito obrigado. Né? É que eu gosto de igreja grande, eu quero ver essa igreja crescer e explodir. Nós estamos plantando célula para isso, irmão. A gente conta com você. Tem várias células, aí tem uma meia dúzia de células acontecendo. Lá na Volta Grande tem 2. Aqui na Vila Muri tem 2, uma de jovens, outra na casa da irmã Solange. Uma vai na Casa de Pedra essa semana, em nome de Jesus. No Tiradentes. Outra na casa de quem? A outra na casa de Maria Mendonça, na casa da irmã Vera. Leonira, na casa da irmã Leonira já vai abrir já uma nas próximas semanas. Seja útil, mas deixa Deus tratar primeiro você, sabe? Deixa Deus te tratar, deixa Deus tirar os carrapatos, as caracas, né, as pulgas espirituais que estão dentro de você, entendeu? Chega para um irmão, você, meu irmão, você gostaria de ser meu discipulador, me ajudar aqui, tem essas áreas da minha vida que precisam ser tratadas, eu não consigo romper no Senhor, meu irmão, e seja rápido, você sabe por quê? Porque quando me converti, eu tenho 16 anos, eu tenho 55, fez 39, a idade chega rápido, e quando você olhar para trás, você vai ver, perdi tempo da minha vida. Daqui a pouco eu estou fazendo 75 anos, meu irmão, depois de 70 anos, 75, aí está vivendo no lucro, fazendo hora extra na terra. Eu não sei quanto tempo mais eu vou viver, mas eu já vivi mais da metade da minha vida, eu não quero viver até 110 anos. Eu não conheço ninguém que tenha vivido 110 anos e tenha vivido com aquela vida, né, que dá cambalhota, aquelas coisas, com dificuldade, sobe escada com dificuldade, né? Toma remédio pra caramba, aquelas coisas todas. Então, 110 anos, se alguém chegar a 110 anos com muita energia, é uma exceção. Mas a velhice chega, a nossa capacidade de produzir, ela diminui. Eu já me sinto, né, que as pernas já começou, mesmo com os 56, as pernas começando a doer, né, que dando variz, está inchando as pernas, faz parte do ser humano. Mas se você demorar a tomar uma decisão, é produção que você deixa de fazer. O tempo que passa hoje você não recupera, tempo passado não se recupera, irmão. Você pode fazer outras coisas, mas o tempo que você perdeu você não vai recuperar. Não vai recuperar. Há tempo.
Eu creio que Deus ainda tem muita coisa para fazer no nosso meio aqui, de uma igreja poderosa, cheia de gente sendo curado, transformado pelo poder dele. Eu quero isso. Eu quero a cada domingo ver que um monte de gente sendo batizado, todo primeiro domingo, um monte de gente sendo batizada, gente transformada, famílias transformadas, gente sendo liberta das drogas, do álcool, de tudo que você possa imaginar, famílias sendo restauradas. Mas primeiro tem que deixar Deus trabalhar dentro de você. Primeiro tem que deixar Deus tirar as suas caracas, e Deus vai usar outras pessoas para fazer isso. Porque muita gente não sabe, nós mesmos que nós temos aqueles defeitos, é que nós acabamos de ver ali na janela de jorrário, porque você não se conhece muitas vezes. Precisa deixar que outras pessoas olhem para você e te dê feedback, te dê, sabe, o seu discipulador, alguém, o seu pastor, alguém que você acompanha, te ajuda a vencer essas dificuldades que você tem. E aí você, na janela do desconhecido, aquela terceira lá de cima, lá na pontinha, é aquela janela que você não conhece, nem ninguém está do seu lado conhece, mas Deus te conhece e sabe a pessoa poderosa que você pode ser. Sabe a pessoa poderosa que você pode ser, andar nessa terra em poder. Quando Deus chama Moisés coloca um monte de dificuldade diante de Deus. Mas Moisés estava na área desconhecida. Moisés não sabia quem ele era. Ninguém que estava do lado dele sabia quem era. Olhava ele como um assassino. Mas Deus olhava ele como um homem restaurado, cheio do seu poder, e que levaria uma multidão de mais de 1 milhão para fora do Egito e conduziria aquela nação para uma nova terra. E Moisés fez isso. O maior líder que a Bíblia nos mostra no Antigo Testamento, Moisés. Mas Deus o conhecia. O que para ele era desconhecido, para Deus era conhecido. Deus sabia quem era aquele homem e o que ele poderia fazer. Talvez você seja esse homem e essa mulher, desconhecido seu e de quem está do seu lado, mas Deus te conhece e Deus quer fazer de você um grande potencial nas mãos dele, enquanto você estiver nessa terra, porque logo você não estará aqui. Mas ao partir você vai deixar um legado. Ao partir você vai deixar uma herança entre as pessoas que você deixou aqui. Sabe, irmão, começa pelas coisas simples, pelas coisas pequenas, mas acredite que a sua vida pode mudar nas mãos de Deus. Acredite que você pode, e é que através desse grupo pequeno que nós estamos aqui, nós podemos revolucionar. E eu vou dizer para você, existe muita gente nessa cidade para ser ganha para Deus. Existe muita gente, mas você precisa ser o diamante e reluzir a luz de Cristo na vida de outras pessoas. E as joias, elas atraem pessoas para próximo delas. Seja uma joia de Deus. Vera, fica de pé no teu lugar, nós vamos orar. Não sei o quanto você entendeu dessa pregação. Um dia desse eu me descobri que eu tenho TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperativismo. Eu sou exatamente esse cara. Eu começo a ler a Bíblia em Gênesis, 2 minutos estou em Apocalipse, porque eu já passei, porque eu estou pensando em outra coisa, uma dificuldade tremenda. Minha mulher está falando comigo, daqui a pouco eu estou viajando. Eu sei quantas dificuldades eu tenho. Eu me descobri agora nesse negócio aí. Eu estou querendo ultrapassar isso, né, me tratar nessa questão. Eu sei das dificuldades que eu tenho, me embolo para falar, me embolo para ler, mas o meu coração é de Deus. A minha vida é de Deus, a minha casa é de Deus, tudo que eu tenho é de Deus. Minha família é de Deus, os meus filhos são de Deus, os meus amigos são de Deus também. E vocês são de Deus também, faz parte da minha família. Eu quero orar por você e quero me incluir nessa oração, pedindo a Deus, Senhor, nos dê uma nova trajetória, transforma o nosso eu, transforma aquele eu que eu conheço, aquela coisa que está dentro de mim, aquela coisa do meu caráter que ninguém sabe, só eu sei, o Senhor. Aqueles pecadinhos escondidos. Transforma, Senhor, aquela forma
que eu me exponho, que eu seja, que eu nem às vezes sei como é que é, mas quem está do meu lado está me vendo, e quem está do meu lado não consegue ver em mim a luz de Cristo. Também, Senhor, me ajuda a alcançar coisas que eu não sei nem que mesmo eu tenho, e que ninguém sabe que eu tenho, mas o Senhor sabe o quanto o Senhor tem para mim. Transforma a minha vida para ser usado pelo Senhor nessa terra, até que um dia eu não esteja mais nela. Até que um dia eu possa ser lembrado como um homem de Deus. Abaixe a sua cabeça em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Deus. Permita-nos, ó Deus, que essa pregação dada aqui, ó Deus, se algo tenha saído aqui errado, Senhor Deus, ou tenha cometido algum erro, me perdoe. E foi eu mesmo, Senhor Deus, que errei. Mas se algo bom aqui do Teu Espírito Santo, Senhor, esse algo bom possa penetrar no coração do meu irmão e possa trazer uma grande mudança na vida dele. E na minha também, Senhor. Eu também preciso de mudança em muitas áreas da minha vida, Senhor Deus. Só eu sei o quanto eu tenho visto dentro de mim coisas que precisam ser mudadas. Só eu sei, Deus, o quanto as pessoas que estão do meu lado têm visto coisas em mim que precisam ser mudadas. Me ensina, Senhor Deus, a ser um homem melhor, a andar melhor na Tua presença. Me ensina, Senhor Deus, a viver o melhor de Ti. E que essa igreja, Deus, seja uma igreja transformada. Ó Deus, uma igreja cheia do Teu poder. Uma igreja que ganhe vidas todos os dias. Uma igreja, Deus, que possa mudar, ó Deus, a trajetória desse bairro, Deus. Que pessoas que estão escondidas dentro de casa, sofrendo com doenças, com depressão, com vícios, com famílias destruídas, ó Deus, possam entender que aqui nesse lugar é um lugar de cura. Que aqui nesse lugar, ó Deus, há diamantes reluzentes, com a glória do Espírito Santo, com a glória do Senhor, de Jesus, e que elas possam ser atraídas por esse brilho que está dentro desse lugar. Ó Deus, abençoa, ó Deus, as nossas células que estão sendo abertas, que seja um projeto, ó Deus, amado pelo Senhor, ó Deus, e enganjado por cada pessoa dessa igreja. Que cada um que está aqui nessa noite, ó Deus, se transforme num líder de célula, se transforme num pastor de célula, Deus, para ganhar muitas vidas para o Senhor. Abençoe a vida delas, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoe, Deus, cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus. Nós somos dependentes do Senhor. Não chegaremos a lugar nenhum, Senhor Deus, com as nossas próprias vidas, mas nós chegaremos a lugares espetaculares, grandiosos. Colheremos, ó Deus, uma colheita transcendente, Senhor Deus. Eu sei porque o Senhor tem para nós coisas transcendentes, coisas inimagináveis. Ó Deus, usa as nossas vidas para alcançar o melhor dos que o Senhor tem para nós nessa terra, Senhor. Abençoe nossa liderança, o pastor Wilson, pastora Sandra, cada pastor e cada presbítero e diácono dessa igreja, para que sejam homens encorajados a fazer a Tua obra, a orar todos os dias sem cessar, ó Deus, e alcançar o melhor do Senhor para este lugar. Nos ajude, Senhor. Sem o Senhor não chegaremos a lugar algum, mas com o Senhor nós faremos grandes coisas. Nós te oramos, ó Deus, em nome poderoso de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, irmãos. Não sei se tem alguém aqui que está nos visitando que não tem Jesus na sua vida, mas se você quiser hoje tomar uma decisão por Cristo na sua vida, e se tiver alguém aqui, levanta a sua mão onde você está, fala, eu quero hoje dar a minha vida por Jesus. Não sei se há alguém aqui, mas se houver, e fizer essa ação. Um dia eu tomei essa decisão quando eu tinha 16 anos, não me arrependo. Só coisa boa aconteceu na minha vida. Coisas grandes, eu ganhei uma família, ganhei uma esposa linda, ganhei tanta coisa, ganhei paz, ganhei salvação eterna. Se houver aqui ainda, levante sua mão, eu quero orar por você. Mas se não, eu vou entregar o microfone em nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, pode se assentar.
Guarda no teu coração. Na célula, essa semana nós falaremos sobre essa pregação. Né? Faça igual a Tete ali, ó. Ela se lembrou, e eu creio que ela se lembrou por causa da... Ela foi na célula, e lá a gente conversou sobre isso daí. A gente sempre faz isso. Deus te abençoe, irmão, em nome de Jesus. É uma grande bênção. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal. Ative o sininho e que Deus te abençoe.